Olá, boa tarde, você que está aqui chegando no nosso Instagram do Com Shalom. Eu sou a Gabriela Viana, sou consagrada da comunidade de vida, tcharam, com muita alegria. E hoje a gente vai estar conversando sobre, em suma, né, de São Tomás de Aquino, com uma pessoa muito especial. E hoje a gente vai tocar no tema da fé e razão. Vou colocar aqui fixo para vocês, para os que estiverem chegando, já irem se familiarizando com o nosso tema de hoje, tá bom? Só disse que sou da comunidade de vida, né? Moro aqui na Diaconia, em Aquiraz, na sede da comunidade Shalom. E trabalho hoje, sirvo na assessoria de comunicação. Então, todas as quartas-feiras, 1h30, a gente vai estar aqui conversando sobre um tema que o Instituto Parresia, da comunidade católica Shalom, vai trazer para nós. O Instituto Parresia ele é responsável por formar os cristãos à luz de Deus, né, e do carisma Shalom. Então, o tema de hoje é... Vou resumir, fé e razão. Pronto. E aí você pode colocar suas perguntas. Você pode colocar suas perguntas aqui no ponto de interrogação, tá? Que fica mais fácil para eu visualizar. Tá certo? Então, vou já chamar o Saulo pra gente conversar. O Saulo, ele é, para vocês, antes de eu chamá-lo, o Saulo, ele é consagrado da comunidade Shalom também. Ele mora lá em Roma, tá terminando os estudos para o processo do caminho de sacerdócio que ele faz, né? Se Deus quiser, ao final do ano ele será diácono, se tornará diácono. E ele é não só formado em física, como ele é mestre em física na área da nanotecnologia. Eu acho que ele é um cara que pode falar sim pra gente como é que ele conseguiu, né, nesse caminho dele, conciliar fé e razão, e vai nos trazer essa luz segundo São Tomás de Aquino. Então, fica nesse instante para você convidar os seus amigos a participarem desse bate-papo. Se você tem um amigo que tem dificuldades mesmo de conciliar essas duas realidades, que não consegue ir além mesmo, assim, porque ao tocar na ciência, toca em coisas muito concretas e acaba esquecendo que o Criador... Eu não vou falar muito, que o Saulo vai falar, né? O Criador criou todas as coisas e às vezes a gente fica mesmo com muitos questionamentos. E acredito que o Saulo vai trazer, vai sanar algumas dessas nossas dúvidas à luz de São Tomás de Aquino. Então, chama aí a galera, faz esse convite que eu já vou chamar o Saulo para ele começar, porque a gente vai ter só meia hora. E nessa meia hora você vai colocar suas perguntas aqui no ponto de interrogação, tá bom? E acompanhar com a gente. E eu queria dar um alô pra galera que tá entrando, pessoal das missões da comunidade Shalom, mas também pessoas novas. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vou chamar aqui o Saulo. Oi, Rafael, para você também. Um oi para todo mundo. Tá aqui o Saulo já. Saulo, você me ouve? Olha aí, Saulo, seja bem-vindo ao nossa live aqui no Com Shalom. É uma grande honra poder lhe receber, até porque você realmente foi um cara acertado mesmo para esse tema. Posso dizer para vocês que estão aí nos ouvindo, tive a oportunidade de estar em missão, na mesma missão que o Saulo, na época do postulantado dele, que ele estava entrando na comunidade, e era muito interessante ver os colóquios, né, que o Saulo tinha com esse tema para tantas pessoas que nós abordávamos e evangelizávamos lá no Cristo Redentor. Saulo, muito bem-vindo e sinta-se livre para falar aí com a galera. E aí, Gabi, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui, falando sobre esse tema que para mim é muito caro. Foi muito decisivo no meu caminho vocacional, foi muito decisivo na forma como Deus forjou meu coração. E, graças a Deus, eu
posso até hoje me utilizar dele para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus. Porque a negada tem mesmo, desculpa aí o cearenseis, que mesmo estando aqui em Roma, a gente não perde. O pessoal, né? O pessoal tem a mania de achar que fé e razão não tem nada a ver, que ou você se dedica bem à ciência e esquece da religião, então você se dedica à religião e esquece da ciência. Na verdade, a gente vai vendo que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, um ajuda o outro a ir mais longe e a dar passos mais firmes. Aí, só para contextualizar o pessoal, para você que está olhando para o Saulo e diz, meu Deus, esse menino é mestre em física, minha gente. Já faz aqui 10 anos que você tem o título de mestre? Quase 10 anos, né? 10 anos, exatamente. Não, 10 anos. 9 anos. 9 anos. 9. Pois, imagina, minha gente, há 9 anos. É porque eu sou conservado, Gabi. Não, um garoto prodígio mesmo. Mas ele vai poder nos auxiliar realmente nesse diálogo. É um jovem ainda que sempre teve esse olhar para a ciência com um coração, né, com um desejo, com uma paixão. E na história da humanidade a gente viu tantos, né? E hoje falar sobre esse tema, que eu sei que é muito caro para o coração dele, e para você que está aí em casa também, pode colocar todas as perguntas que ele vai responder, é tocar numa experiência, como ele falou, pessoal, né? A sua experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo passou, inclusive, por olhar para a ciência, olhar para a fé, fazer escolhas também, né? Se uma coisa na sua história não anulou outra, apesar de você hoje fazer os estudos para o caminho do sacerdócio, não deixou de trilhar esse caminho também de mergulhar e de pesquisar e de conhecer cada vez mais, né? Exatamente. Inclusive os trabalhos que eu fiz, por exemplo, na filosofia e na teologia, no caminho de formação para o sacerdócio, eu me aproveitei disso. Então não ficou para trás. Não é que eu me aproveito assim na minha vida privada, é um além. Mas também na teologia, eu consigo, pela graça de Deus, eu consegui enriquecer o meu trabalho teológico com a ciência também. Então você está gostando, ele vai começar a responder as primeiras perguntas que chegaram e durante o caminho você pode ir fazendo mais perguntas. Saulo, eu vou dar prioridade àquilo que vai chegando mais relacionado ao tema, e aí se a gente for encerrando essas, a gente faz outras perguntas. Tem pergunta falando sobre a comunidade, caminho vocacional, que infelizmente a gente não vai trazer aqui, porque esse tema é específico sobre fé e razão, à luz de São Tomás de Aquino, que a gente tem já vivido aí umas 2 experiências. A primeira foi com Eltinho, a segunda com a Josefa e a terceira agora com você. Então, a Nay Maria pergunta: a fé e a razão são dicotomias? Defendem ideias opostas? Bem, na verdade não. Tanto a fé como a razão têm um único objeto de desejo, digamos assim, para usar uma palavra mais simples que é acessível a todo mundo, que é o conhecimento da verdade. Tanto a fé como a razão apontam para a verdade. Só que cada uma tem a sua competência específica. Por exemplo, a razão tenta demonstrar a verdade dos fatos, a verdade das nossas ideias, enquanto a fé tende a pôr um saudável limite na própria razão. Prestem atenção no que eu vou estar dizendo, porque isso pode, se você isolar essa frase que eu falei, pode parecer um absurdo e como é que eu posso dizer, um fanatismo, etc. Mas prestem bem atenção nesse raciocínio aqui. A razão precisa demonstrar as verdades, né? Ela precisa demonstrar as sentenças, etc. Só que, se o homem se questionar se questionar sobre a verdade de tudo, inclusive sobre a capacidade da própria razão de encontrar a verdade, quando ela for querer demonstrar a validade da própria razão, o que é que ela tem? Só a razão. Só que ela, para demonstrar que a razão é válida, ela não pode usar a própria razão que ela está se questionando. Então, ela vai precisar de uma base firme e sólida para dizer, olha, eu creio na razão. Eu creio que a minha razão pode chegar à verdade. E sobre isso, eu não posso me questionar.
Quer dizer, posso me questionar, mas para fugir desse nó epistemológico, que é a palavra científica, para fugir desse nó epistemológico, eu vou ter que dizer, olha, a razão presta para alguma coisa, a razão pode me fornecer a verdade. Então, eu vou crer na razão e a partir daqui eu vou aproveitar de todos os frutos que ela pode me dar. A gente está falando muito sobre Santo Tomás de Aquino, né? E o tema que foi colocado lá, assim, para essa live, era assim, se o homem pode conhecer coisas que ultrapassem a sua razão, né? Eu acho que essa pergunta dá brecha também para a gente falar, desenvolver um pouco mais a temática em geral, né? Essa expressão está lá na metade, por fim, da primeira parte da Suma Teológica. Eu não sei se explicaram, acredito que tenham explicado nas últimas lives, que a Suma Teológica é dividida em 3 partes, e cada parte tem as suas questões, e que cada questão tem os seus artigos. Essa expressão, pessoal, está na questão 88 da primeira parte, ou seja, já falou de uma ruma de coisa, mas, na verdade, na questão 1, no artigo 1, ele já tinha respondido, justamente dizendo que o homem tem acesso, sim, a verdades que ultrapassam a sua razão. Como? Por revelação divina. E aqui eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são muito claros, eu acho que o pessoal todo consegue entender. Se a gente pensar numa criança, por exemplo, que ela olha ali para cima da geladeira, tem aquele bolo que a mãe preparou, bolo de aniversário, que ela tá doida para meter o dedo ali, pegar um pouquinho da cobertura. Sozinha, ela jamais conseguiria alcançar aquele bolo ali em cima da geladeira. Mas, se tivesse um irmão mais velho, camarada, poderia chamar o seu irmão mais velho, um pouquinho mais alto, que tem um pouco mais robusto que ele, pega o bolo e dá para ele. Aquela criança, naquele momento, ela está gozando de um bem que ultrapassa as suas capacidades. Porque teve alguém maior, mais forte que ela, que foi lá, pegou aquele bolo e entregou na mão dela. Ok? Tem mais pergunta aí, Gabi? Tem. Se não tiver, eu posso continuar falando. Peraí, tu deu esse exemplo só para falar sobre a capacidade da fé. O irmão mais velho que pega o bolo e traz até... Não, traduz, tá? Porque nem todo mundo consegue entender. Sim, tá certo. Vamos lá, vamos explicitar aqui essa metáfora. A sua metáfora. Vamos explicitar a metáfora. O bolo seria como se fosse a verdade, tá certo? Que está em cima da geladeira. E a criança somos cada um de nós, né? Que gostaria muito de comer aquele bolo. Até mesmo antes da hora. E aí, não conseguindo pegar, a gente pode pedir para uma pessoa mais alta pegar aquele bolo e entregar na nossa mão. Nesse caso que a gente está falando aqui, da fé e a razão, das verdades que a gente tem acesso, por exemplo, a existência de Deus, etc. Esse irmão mais alto seria nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe do Pai a verdade revelada e nos deu, certo? Explicitando ainda algumas coisas aqui. São Tomás de Aquino, nessa primeira parte da Suma, ele fala que sobre Deus existem 2 tipos de conhecimento principal. Ele não usa essas palavras aqui, mas eu estou assim, traduzindo para vocês, certo? Existem tipos de conhecimento que são, em si, naturalmente inacessíveis à razão natural, ou seja, existem conhecimentos sobre Deus que nós sozinhos nunca seríamos capazes de conhecer, certo? Existem conhecimentos sobre Deus que somente com a razão natural, só raciocinando, os homens poderiam chegar a conhecer. Só que o que acontece? O homem foi criado para a salvação, né? Foi criado para a felicidade. Em Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia que a felicidade é a alegria que provém da verdade. Santo Agostinho tem essa frase que para mim é belíssima. Foi meu pai que me disse. Estava lendo aquele livro As Confissões e ele lia com muito cuidado, reclamava que tinha que ler a mesma página 5 vezes, às vezes, que achava meio difícil, mas
perseverou até o fim. E um dia ele me mandou essa frase que me marcou. A felicidade é a alegria que provém da verdade. Bem, e aí, Jesus... Ah, sim, eu perdi um pouco aqui o foco. Existem esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento inacessível à razão natural e o conhecimento acessível à razão natural. E o homem foi criado para a felicidade. Deus, querendo salvar todos os homens, não quis deixar que, inclusive os homens que nunca chegariam às verdades acessíveis, inclusive à razão natural, se perdessem. E para isso, enviou o seu próprio Filho, que é a verdade em pessoa, para nos revelar a verdade do seu coração. Que ele é amor, que ele é misericórdia, que ele é trindade. Esse tipo de conhecimento aqui, por exemplo, a trindade, não seria acessível ao conhecimento natural. O homem sozinho jamais seria capaz de chegar a esse tipo de conhecimento. Mas, graças ao envio do Filho de Deus, a verdade em pessoa, nós hoje temos acesso a esse conhecimento. E é um bem. Agora, prestem atenção. Esse tipo de conhecimento inacessível à nossa razão natural, às vezes a gente pode já se assustar, né? Achar um negócio inacessível, agora eu nunca vou entender, eu nunca vou... Tô frito. Bem, na verdade tem muitas coisas que a gente conhece que a gente não entende bem, né? Basta pensar em todas as mulheres que a gente conhece. Na verdade, basta pensar em todas as pessoas. Eu falei esse negócio das mulheres só para brincar, só para insultar um pouquinho a Gabi. Mas qualquer pessoa que a gente conhece, a gente não entende. E existem fatos, inclusive, muito simples sobre a vida de uma pessoa que, se ela não nos revelar, nós jamais teremos acesso. Por exemplo, o que a Gabi está pensando agora, se ela está achando que pede esse negócio que o Saulo está falando, ou então se ela está achando uma maravilha, meu Deus, está revolucionando a minha vida, eu nunca saberia se ela não me dissesse, se ela não revelasse o que existe no seu coração. Então, esse tipo de ação de Deus com relação a nós é algo que a gente vive já muito naturalmente nas nossas relações pessoais. E justamente por isso, a gente não precisa ter medo de dizer que também na nossa relação com Deus, nós temos acesso a tipos de conhecimento somente porque Ele nos disse. Se isso acontece em todo momento na nossa vida. Tá entendendo? Inclusive, se a Gabi escovou os dentes antes de fazer essa videoconferência, eu não sei. Não sei. Porque eu estou em outro continente. Eu posso somente acreditar se ela me disser. Eu espero que sim. Quero dizer que sim, viu? Tá, mas vamos para a próxima pergunta. Pode alguém crer nas duas coisas? Eu acredito que você já respondeu, né? Mas, se você quiser comentar sobre isso. Crer na fé e crer na razão. Bem, é impossível, é necessário, na verdade, crer na razão. Você, como eu já disse, você não pode demonstrar a própria relação da razão com a verdade, com a realidade. É necessário crer na razão. Crer na fé, talvez a pessoa que fez a pergunta esteja falando mais assim na fé como o cristianismo, né? Uhum. Bem, eu acho que para isso aí bastaria a gente olhar para a história do cristianismo. Bastaria a gente olhar para o fato que, por exemplo, as universidades nasceram na igreja. Bastaria a gente olhar para os grandes santos que foram também grandes pensadores e revolucionaram o modo de pensar de toda a humanidade, como foi Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São João Paulo II, um grande pensador, tem uma antropologia assim maravilhosa. Tem pergunta sobre ele, segura. Tem pergunta sobre... Eita! Uhum. Bastaria a gente olhar para, por exemplo, inclusive para alguns fatos científicos que vão se alinhando cada vez mais com as verdades de fé. Como é, por exemplo, o fato do Big Bang. E não por acaso, poucas pessoas sabem, mas o autor da teoria do Big Bang era um físico e padre. Ele era sacerdote também.
E essa teoria, a teoria da relatividade geral, todas essas coisas, entram em muito acordo com aquilo que, que são as verdades de fé. Por exemplo, no princípio não existia nada além de Deus, né? O Big Bang é um princípio no qual é difícil explicar aqui em pouco tempo, certo? Mas é uma teoria na qual que diz que todo o universo começou de um pequeno ponto. E a partir daquele ponto, tudo se expandiu e o universo se formou. Bem, nós, católicos, sempre afirmamos que o tempo é uma criação. Isso não é uma coisa assim que é do nada, entendeu? Não é todo mundo que achava isso, não. Teve gente que achou que... Porque, inclusive, pensar que o próprio tempo, um dia não existiu, é uma coisa muito estranha. Se a gente parar para tentar imaginar isso, simplesmente não consegue. Eu já tentei muito e eu acredito que ninguém vai conseguir. Porque a gente tá limitado por essas categorias. Nós cristãos dizíamos já que o tempo é uma criatura já de milhares e milhares de anos atrás. A teoria da relatividade chegou e disse o quê? Que o tempo e o espaço são intimamente relacionados. Então, quando não existia espaço e o espaço se expandiu, o tempo foi criado naquele momento. E o tempo foi se expandindo também. Então, a gente vai vendo assim que, inclusive, os dados da física, da ciência mais atuais convergem também para as verdades de fé. E eu não tenho medo de nenhuma teoria física, a não ser que seja instrumentalizada e ideologizada, que isso, sim, acontece muitas vezes. Pois é, era isso que eu estava pensando. Esse tema, ele toca muitas realidades, e principalmente num tempo de hoje cheio de ideologias e de pensamentos, que a gente, por causa do tempo, não vai conseguir tocar todas as realidades. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer discutir um pouco mais, pode entrar lá no Instagram do Instituto Parresia e fazer perguntas para eles, que eles vão levar essas perguntas até o Saulo, enfim, e os outros professores que o Instituto tem. Por quê? É um tema vasto, né? A gente sabe disso e ele está tentando, o Saulo está tentando de todas as formas responder as perguntas de vocês. Bom, você falou um pouco de uma pergunta que chegou aqui. Cadê essa pergunta? Que era sobre o evolucionismo. Aqui. Minha cabeça bagunça quando fala sobre evolucionismo. A Marília Lira fez essa pergunta. Assim, já que tu tocou nesse assunto, eu falei em evolução, né? Na verdade, não... A teoria, né? Preciso dizer, é uma teoria, continua sempre uma teoria. Do evolucionismo não é diametralmente oposta às verdades de fé, né? Eu não estou defendendo uma teoria nem outra científica. Eu estou dizendo se ela em si se opõe à fé. Ela não se opõe. Por quê? Porque se a gente olha para a Bíblia, estou aqui com a Bíblia na mão, a gente estuda um pouquinho e vê, por exemplo, o livro do Gênesis que fala sobre a criação, a gente sabe que a intenção do autor e a intenção de Deus ao inspirar aquele autor não era de fazer um relato científico do que aconteceu no primeiro minuto, no primeiro instante, no segundo instante, Adão e Eva, e criou um bonequinho de lama, de barro, e depois soprou no nariz. Não é isso que o autor está querendo dizer. O autor está querendo falar sobre a verdade mais profunda do homem. Assim, é um livro teológico, por um lado, e antropológico, por outro, na relação do homem com Deus. O evolucionismo é uma teoria científica, né, que em alguns certos pontos tem suas falhas, mas que diz que por mutações um ser foi gerando outro, né? Nada impede que a um determinado ponto dessa evolução, tendo sido todas as leis criadas por Deus, as leis naturais, as leis inclusive dessa evolução tenham sido criadas por Deus, nada impede que em um determinado ponto dessa evolução tenha existido uma intervenção de Deus, um sopro do Espírito no coração daquela
nova criatura, né? Nada impede que nesses processos Deus tenha parado de dizer, agora vem a minha obra-prima, e tenha soprado no nosso coração o seu Espírito. Então, acredito assim, não dá realmente para a gente aprofundar aqui o tema, mas realmente basta ter um pouquinho mais de cuidado no estudo, que você vai ver que não se opõe. Vamos lá, aquela do São João Paulo II, que eu disse que ia ler. Qual a influência de São Tomás de Aquino na encíclica Fé e Razão de São João Paulo II? A influência é toda. Na verdade, São Tomás de Aquino já vinha sendo indicado como um mestre de fé, um doutor da nossa fé, desde muito antes. Já o Papa Leão XIII, por exemplo, já tinha indicado ele como um autor de referência, um santo de referência. E São João Paulo II pega também essa indicação magisterial e indica mais uma vez São Tomás de Aquino como um exemplo de quem faz teologia. E o exemplo, uma das características que São João Paulo II sublinha de São Tomás de Aquino é a sua capacidade de diálogo. Isso é muito importante. São Tomás de Aquino chegou a dizer, inclusive, o seguinte: seja de quem vier a verdade, se for verdade, vem do Espírito. Okay? São João Paulo II, São Tomás de Aquino tinha uma capacidade de diálogo imensa. Tanto é que ele pegou uma teoria que era considerada assim, a teoria dos hereges da época, dos muçulmanos, né? Era a ameaça para os cristãos, para a Europa cristã daquele tempo, a invasão dos muçulmanos. Se vocês lembram um pouco de história, vocês vão lembrar que os muçulmanos estavam tomando conta, inclusive, da Península Ibérica, para nós brasileiros, foi muito, muito importante essa parte da história. Era uma ameaça não só do ponto de vista político e militar, mas também do ponto de vista do pensamento. E esse povo, eles tinham conseguido desenvolver, inclusive, comentar escritos de Aristóteles, que o Ocidente cristão não tinha mais acesso, tinha perdido o contato com Aristóteles. Para o Ocidente era só Platão. E aí, São Tomás de Aquino pegou e disse assim, olha, vamos usar disso aqui para a fé, porque aqui tem verdade também. E se tem verdade, é do Espírito. Então, São João Paulo II, que foi um homem de imenso diálogo, a gente vê isso, por exemplo, no papel que ele teve, até mesmo do ponto de vista político, na queda do comunismo e outras coisas mais, a gente vê que ele tinha essa inspiração. Inclusive, uma vez, eu não lembro aonde ele citou, São João Paulo II fez esse tipo de argumento, mas ele falou assim, é inegável que existem sementes de verdade, inclusive nas teorias comunistas. Mas também existem esses pontos, esses e aqueles que a gente precisa ter atenção. Então, acho que São João Paulo II se aproveitou nesse sentido e acho que nós hoje, nesse tempo, temos muito a nos aproveitar e muito a nos enriquecer. Inclusive no método como a gente se coloca, na forma como a gente se coloca nas redes sociais, por exemplo. A gente sabe que hoje... Estou batendo muito nisso ultimamente, porque realmente eu acho que é um dever cristão. É um dever cristão nós aprendermos a viver, a conviver bem no mundo social, no mundo das redes sociais. É importante a gente viver tudo com caridade. Tudo com caridade. Ainda mais num mundo tão polarizado politicamente que a gente tem vivido, né? Mas como esse não é o tema, a gente não vai abrir grandes questões, porque Foi mal. vai chover de perguntas. Bom, eu vou trazer assim, essa questão que o Bento trouxe, e aí você comenta em cima. Sofrimento em crianças inocentes é minha maior dificuldade em entender os propósitos da vida. Ele continua.
seria aceitar que tem conhecimentos que temos que aceitar e não conseguiremos entender pela forma teórica. Eu não entendi muito a pergunta, mas eu acredito que ele está tocando no sofrimento e entender questões, não sei, teóricas. Uhum. Bem, ele falou aí sobre criança e sobre sofrimento. E eu lembrei aqui de um exemplo que eu acho que pode nos ajudar, inclusive, a entender. No fundo, a pergunta dele aí tem a ver com a... Como é que se diz em português? A absurdidade, não. Sobre o fato se a vida e a nossa existência é um absurdo ou não. Porque se o inocente sofre, se a criança pode sofrer por conta, inclusive, dos nossos pecados, que sentido tem? Né? Qual é o sentido da nossa existência? Né? No fundo, a pergunta dele toca esse tema, sobre se a nossa existência é um absurdo ou não. Na verdade, meus irmãos, no final das contas, vai ser uma decisão, certo? É uma decisão de fé. E essa decisão de fé vai comportar também um salto no escuro. Por exemplo, seja na questão seja abarcando para o futuro, pegando o nosso futuro máximo, depois da nossa morte, né? Todos nós estamos pensando muito na morte ultimamente. Pode ser que saudavelmente, isso pode estar, inclusive, nos ajudando muito. Se a gente pegar a morte, se depois da morte existe a vida eterna, ou existe o nada, é uma questão, no fundo, é um ato, crer em um ou em outro, no fundo, é um ato de liberdade e é um ato de fé. Né? Não tem como a gente demonstrar fisicamente que depois da morte nós vamos ir para o céu. Não tem. Certo? E a ciência cala sobre isso. Não tem como a gente demonstrar. Não tem como a gente demonstrar se no princípio, no início de tudo, existia o caos, se o Big Bang nasceu por conta do acaso, se foi assim do nada, nasceu, ou se foi por um desígnio de amor, que poderia comportar inclusive a evolução. Certo? Uma opção ou a outra é questão de fé, é uma decisão. Só que, se a gente escolhe, na nossa fé, guiado pela nossa razão, que não existe vida eterna e que o mundo nasceu do caos, então tudo é permitido. E o sofrimento, como não sofrimento, também não tem sentido. Então já a pergunta não tem sentido. Tá entendendo? Inclusive, por outro lado, se a gente diz, existe a vida eterna. No princípio, não existiu o acaso, mas existiu um ato de amor. Um Deus que te desejou. Um Deus que desejou a tua felicidade. Então, a pergunta sobre o sofrimento da criança tem sentido. E a pergunta pode se estender. Existe esse sofrimento, mas o que eu estou fazendo para que esse sofrimento não exista? E o que eu fiz para que ele existisse? A pergunta, dentro de um horizonte de fé, a pergunta se amplia e muito. E agora, o exemplo da criança que eu tinha lembrado. Uma criança num prédio em chamas. Chega um bombeiro e diz, pula, que está aqui a rede salva-vidas embaixo. Não precisa se preocupar. A criança vai querer, com certeza, por conta do medo. Não precisa nem ser criança, na verdade. Pode ser qualquer um de nós. A nossa razão ia nos impelir a querer descer todos os degraus com calma. Porque quem aqui quer pular, né, de um prédio? Só que naquele caso, naquele preciso caso, sobre a absurdidade da vida ou não, pular do prédio era a única decisão racional. Então, às vezes, também na nossa vida, na nossa existência, esses saltos de fé são as únicas decisões racionais. Ao contrário do que pode parecer.
mas que com um olhar um pouco mais aguçado, a gente vê que, tendo feito esse salto, a coerência todo o resto, todo o resto da realidade ganha coerência, graças a esse pequeno salto, que às vezes é muito difícil. Que às vezes é muito difícil. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu acho que a resposta está no que você falou. Por que os cientistas refutam a existência de Deus? Acho que toca um pouco nisso, né? Na verdade, os cientistas não refutam a existência de Deus, certo? Existem alguns cientistas que refutam a existência de Deus, mas, por exemplo, só para dar exemplos, Einstein não refutava a existência de Deus, Pasteur não refutava a existência de Deus, pelo contrário, era muito católico, Newton não refutava a existência de Deus, e por aí vai. Na verdade, existem muitos e muitos. Kepler, quem conhece um pouco mais de Kepler, Tycho Brahe, quem conhece um pouco mais de ciência sabe que esse negócio que nos disseram que os cientistas refutam a existência de Deus, sinceramente, isso aí é balela. Basta estudar, é fato. Basta ler um pouco de escrito. O Planck, Max Planck, que foi o fundador da teoria quântica, também era um homem muito religioso. Então, isso aí, sinceramente, eu não tenho nem medo de dizer que é balela. Eu tinha um professor de embriologia, né, na época da faculdade, que ele, ao nos ensinar e maravilhado, né, ele era maravilhado com aquilo que ele ensinava, ele dizia: todas as vezes que eu preciso falar para vocês, que são meus alunos, sobre isso, eu toco em Deus. Porque é uma perfeição que não existe ciência que consiga explicar. A embriologia, o momento onde o espermatozoide chega ao óvulo e começa, né, o processo embriológico a acontecer, ele diz: não existe perfeição igual a essa. E chegar nessa ciência, né, chegar a essa conclusão científica é chegar que homem algum, pensamento algum, seria capaz de desenvolver isso, assim, tipo, máquina alguma, nada. Ali ele tocava Deus, ele ensinava aos alunos, né? Gente, aqui eu não tenho o que dizer a não ser que Deus, que eu toco Deus todos os dias. Eu ficava imaginando, meu Deus, esse Senhor, ele devia, ao tocar nessa realidade, contemplar o próprio Jesus eucarístico, né? Mesmo ali, tipo assim, o próprio Jesus, Deus que foi criando todas as coisas, né? Então, tem muitos cientistas que, ao desenvolver as suas teorias, ao tocar na ciência, acabam encontrando o próprio Deus. Saulinho, é o seguinte, tem mais perguntas, mas eu vou fazer a última aqui, porque a gente já está chegando ao fim do nosso momento. Na verdade, eu não sei o nome, Marvel Jovem e Jorge fala, eu acredito que seja um cientista, falava das estatísticas de acreditar em Deus. Ele falava que é mais inteligente quem resolve. Vamos ver o resto. Quem resolve acreditar, e no final sempre saímos ganhando, comentando sobre essa fala. Eu acho que a pessoa quis escrever mais coisas, mas não deu, né, no chat, então não deu muita coisa. Tem 2 bacons, na verdade, né? Mas o que esse comentário que ele me fez aí me lembrou, na verdade, de um outro matemático muito importante, o Pascal, que ele fala mais ou menos isso. Ele fala o seguinte: olha, no final das contas, você vai ter que apostar se crê em Deus ou não crê em Deus. Se você apostar em não crer em Deus e você tiver errado, imagine, eu vou dizer: não, acredito não em Deus. Aposto que não existe. Se você, no final das contas, descobrir que estava errado, o Pascal vai dizer: você perdeu tudo. Mas se pelo contrário, você apostar que Deus existe e no final das contas morrer, nem descobriu que não existe, porque não existe mais nada. Então ele disse: você não perdeu quase nada. Então, é muito mais, acho que a pergunta dele era nesse sentido, é muito mais inteligente você dizer assim: olha, eu creio em Deus, eu arrisco, é sempre um risco, certo?
Não tô tirando o risco aqui da fé. Existe um risco na fé. Eu arrisco a minha vida, arrisco a minha existência, mas por graça, por experiência pessoal, eu sei em quem coloquei a minha fé. E só para finalizar, Gabi, porque eu não poderia deixar de falar sobre isso, certo? Sei que não toca tão diretamente à pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a vida de oração aqui. São Tomás de Aquino, nesse artigo que a gente estaria comentando, né? Na verdade a gente falou sobre muitas outras coisas, melhor ainda, ele estava se questionando sobre a possibilidade de ter conhecimento, de conhecer diretamente as realidades puramente espirituais, certo? E ele chega à conclusão que não se tem um acesso direto às realidades puramente espirituais. Por isso Deus se fez carne, por isso os sacramentos, por isso coisas que a gente pode tocar, certo? Mas ele fala que o homem tem um espírito, né? Que é uma realidade espiritual. E olhando para si mesmo, conhecendo a si mesmo, ele, de uma certa forma, tinha um conhecimento indireto das realidades espirituais, certo? Então eu queria convidar todo mundo que está aqui assistindo essa live a olhar para dentro de si, a olhar para dentro olhar para os seus desejos. Olhe os seus desejos, olhe quão grande é o seu coração. E eu acredito que você vai se deparar com a realidade que nada nesse mundo pode lhe satisfazer. Porque, como dizia Dostoiévski, você, eu, a Gabi, a Sara, que está me assistindo, minha irmã, temos no nosso coração um vazio. Sua mãe também está lhe assistindo. Minha mãe também? Uhum. Temos no nosso coração um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, um vazio infinito. Nós, criaturas finitas, temos dentro de nós um vazio infinito. Então, olhe para si mesmo, olhe para os seus desejos infinitos e reconheça ali a pegada, a impressão digital de Deus que lhe espera. São Paulo ele escrevia na carta aos Coríntios, né? Hoje nós vemos como que num espelho e de maneira confusa, mas então nós veremos face a face. Esse espelho aqui é para falar um pouco da maneira confusa que a gente realmente, os espelhos da época não eram tão bons e tudo, mas eu acredito que também indica um caminho para a gente, né? Se olhe no espelho hoje e veja se existe algo menor do que Deus que pode lhe satisfazer. Eu acredito que não. Saulinho, muito obrigada. Eu queria dizer para você que está assistindo que chegaram muitas perguntas profundíssimas que não dá para responder aqui. E eu acredito que você pode se colocar, né, à disposição do seu Instagram para as pessoas no seu direct poder lhe perguntar e ter a resposta, enfim, que aí vocês vão ficar discutindo e conversando e se alongando, que são muitas perguntas interessantes, mas requer realmente um tempo que a gente não tem aqui. A gente acabou sendo bem vasto no tema, né? Era realmente para o Saulo ter se detido num tópico, né, de São Tomás de Aquino, da Suma Teológica, mas como o tema ele é vasto, ele toca em várias realidades, também nas outras lives a gente acabou tocando em várias realidades. O nosso intuito era que você despertasse o interesse, o desejo para conhecer um pouco mais São Tomás de Aquino, né, a Suma Teológica, sabendo que ele foi um homem, o homem por excelência, né, um homem por excelência que nos trouxe, né, a proximidade da saída da razão, pôde nos explicar. Então, se você tem mais interesse, pode procurar o Instituto Parresia, pode procurar o Saulo no pessoal dele, e também sanando talvez muitas dúvidas, não esquecendo que aquilo que o Saulo falou, a vida de oração ela é fundamental para encontrar em Deus grandes respostas humanas que nós trazemos em toda a nossa história, em tudo aquilo que a gente vai viver. Então, Saulinho, muitíssimo obrigada. Deixo aqui para as suas considerações finais e gratidão eterna. Valeu, Gabi. Foi uma alegria para mim ter participado aqui da live. Espero que tenha ajudado o pessoal. E peçam a Deus a graça de encontrar no olhar dele a verdadeira imagem de vocês e no coração de vocês a verdadeira imagem de Deus. Deus abençoe. Como dizia São João Paulo II, o amor nos explicará tudo.
Isso mesmo. Muito obrigada. Até a próxima. Acredito que esse tema rende também uma próxima live para a gente conversar. Se você perdeu as lives anteriores, pode acompanhar tudo lá no Instituto Parresia, @Instituto Parresia, tem as lives anteriores. E a gente se encontra próxima semana, 1h30, aqui no Com Shalom. Shalom, Saulinho, até a próxima. Shalom, Deus abençoe. E é isso, galera. Até a próxima, até quarta-feira que vem. Shalom.